Como funciona o financiamento imobiliário para aquisição de terreno? Então nesse vídeo eu vou explicar para você qual é o funcionamento, quais os requisitos e principalmente quais os bancos, os melhores bancos para você tentar fazer o seu financiamento de terreno agora em 2024. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar então sobre financiamento de terreno, é um negócio que muita gente vem perguntar. A gente sabe que é um pouco diferente do financiamento para aquisição de imóvel já construído, né? Não são todos os bancos hoje que financiam o terreno, por isso é muito importante você entender quais os requisitos e ver que é um pouco diferente as condições de prazo, de taxa, de documentação, enfim. Vamos lá que eu vou explicar isso aqui para você tudo no detalhe certinho. Para começar, então, a gente tem que saber em quais bancos a gente pode procurar isso. Hoje, os principais bancos que fazem financiamento de terreno são a Caixa e o Bradesco. O Itaú e o Santander não fazem, e tem outros bancos que fazem também, mas aí é a questão da gente pensar. Você está procurando financiamento de terreno em bancos que realmente têm verba, investem nisso, ou bancos que falam que fazem financiamento e que colocam um monte de empecilhos, um monte de dificuldade. Não, a ideia é você conseguir financiar o terreno. E aí, nesse caso, os dois indicados realmente são a Caixa e o Bradesco, tá? Então, legal. Vamos lá, vou explicar para vocês, porque eles têm umas diferenças entre eles, umas particularidades. Começando falando dos requisitos do terreno, em primeiro lugar, é somente lotes urbanos, tá? Lote rural não financia da mesma forma, assim como imóveis construídos também em áreas rurais também não são financiados pelos bancos, tá? Então, basicamente, o imóvel tem que ser, o terreno tem que ser urbano, beleza? Não faz diferença de localização, esse tipo de coisa, porque os bancos vão avaliar ali realmente o valor do terreno. A questão da documentação, o terreno tem que estar em ordem, registrado no cartório de imóveis, bonitinho ali, sem alienação, tá? Então tem que estar livre, desimpedido, com tudo regularizado ali certinho na matrícula no cartório de imóveis. Então, ele tem que ter matrícula e tem que ter também a inscrição na prefeitura lá do IPTU, beleza? Então, maravilha. Então a gente já tem aí os requisitos do imóvel. Agora, como que os bancos trabalham? O Bradesco financia até 70% do valor do terreno, tá? Na avaliação. Sendo que o prazo máximo para financiamento, nesse caso, é de 120 meses, certo? E a taxa média hoje para financiamento de terreno é de 12,29% ao ano. Ela é mais alta do que a do financiamento de imóveis construídos, claro, porque claro que a garantia de um imóvel construído ela é muito maior, muito mais fácil do banco liquidar em leilão. Já tem ali coisas que agregam mais valor. Então, por isso que eles financiam, nesse caso do Bradesco, até 70%. E com essas condições um pouquinho diferentes aí no caso do imóvel construído. Já a Caixa tem uma linha bem legal para terreno que financia os mesmos 80% do imóvel construído, certo? Com taxa média de 11,75, um pouquinho mais baixa aí que a do Bradesco, e também com prazo máximo de 240 meses, então já é o dobro do prazo do Bradesco, que seria de 120 meses. Qual é o melhor para o seu caso? Aí vai depender. Não é porque a Caixa tem a taxa mais baixa que obrigatoriamente a sua parcela vai ficar mais baixa nas mesmas condições de prazo. Então por isso a gente tem que fazer uma simulação para você em cada banco, porque cada banco tem as suas particularidades de seguro, por exemplo, os seguros que estão envolvidos ali na concessão do financiamento, e esses seguros eles variam com a idade do proponente, com uma série de fatores, Então, por isso que é legal a gente fazer uma simulação e entrar no detalhe de cada caso, porque às vezes a taxa mais baixa não fica a prestação mais baixa, porque tem outros fatores, outras vertentes que influenciam. Estou falando isso, lógico, no mesmo prazo. Se você pegar o mesmo valor em 120 e 240, claro que em 240 meses vai ficar mais barato, porque você está falando de prazos diferentes. E também o prazo, você tem que ir ali tentar entender que prazo que ficaria melhor para você. Será que você fazendo em 120 meses a simulação dos dois bancos dá uma diferença tão grande assim para 240, Então, para você ter uma noção legal, eu fiz uma simulação aqui no financiamento de terreno no valor de R$200 mil financiados, tá? Pela Caixa em 240 meses e pelo Bradesco em 120 meses para a gente comparar. Financiando 200 mil num terreno numa taxa de 11,75% ao ano na Caixa, no prazo de 240 meses, você vai ter uma parcela inicial de R$ 3.259 e uma parcela final de R$ 1.009. Agora, o mesmo financiamento pelo Bradesco, como faz um prazo menor, em 120 meses, ficaria uma parcela inicial de R$ 3.807 e uma parcela final de R$ 1.767. Ambas feitas pela tabela SAC, tá? Aquela decrescente, onde você vai pagando a parcela maior no início e vai baixando até o final. E aí, a diferença de um para o outro, então, Bradesco 120 meses com taxa 12,2%, Caixa em 240 meses com taxa 11,75%. Você viu que nas parcelas iniciais deu uma diferença de 600 e poucos reais,
que você pensar, né, se você tem a condição de pagar essa prestação, não é uma diferença tão grande, visto que você está economizando, está deixando de pagar 10 anos de juros. Então, faça sempre a simulação. Se você precisar fazer simulação, se você quiser saber como funciona, como ficaria a simulação do seu financiamento ali, personalizada para você, aí você entra em contato com a gente aqui pelo nosso site www.csmassessoria.com.br ou pelos contatos do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. A gente vai te atender, vai passar todas as simulações, seja para financiamento de terreno, para financiamento de apartamento, de casa, enfim. A gente trabalha exclusivamente com crédito imobiliário em todos esses segmentos. Então a gente está aqui pronto para te atender da melhor forma possível, te passando todo o passo a passo, tudo que você precisa saber certinho para fechar um bom negócio com tranquilidade. Muito importante falar que o nosso atendimento é custo zero, a gente não cobra nada de você, a gente presta serviço para os bancos nesse sentido. Então os bancos que pagam a gente não entra nenhum real no seu financiamento. Então, além de você ter aí um serviço de ponta profissional, você não vai gastar nada mais com isso, vai ser o mesmo valor como se você estivesse fazendo na sua agência, só que com pessoas especializadas em financiamento imobiliário para te atender. Um ponto muito importante agora em relação ao Bradesco e a Caixa é que o Bradesco ele vai pedir uma comprovação de renda de 5 vezes o valor da prestação para aprovar o seu financiamento de terreno, tá? No financiamento de imóvel construído é 3 vezes. No financiamento de terreno é 5 vezes. Já no caso da Caixa, a renda pedida para aprovação vai ser de 3 vezes o valor, então, da primeira prestação. Em ambos os bancos, né, você pode comprovar a renda, seja com seus extratos bancários, seja com olerite, se você for assalariado, mas principalmente com o imposto de renda. Então é muito importante você ter o seu imposto de renda certinho ali, porque isso é o documento principal na hora da comprovação da sua renda para apuração para qualquer financiamento, tá? Seja financiamento de imóvel construído ou de terreno, é a mesma coisa, a questão da aprovação da renda, da comprovação da renda, né? Então é muito importante você ter ali tudo certinho, não vai achando que você deixar de declarar isso ou aquilo para economizar um pouquinho de imposto de renda, isso pode prejudicar a sua aprovação depois. Então procure o seu contador, veja isso no detalhe certinho para você não ter prejuízo mais para frente. Mas não precisa ficar preocupado com essa questão de renda inicialmente, é uma coisa para a gente ver lá na hora da aprovação e a gente vai te passar todos os detalhes. Aí o processo da contratação ele é muito simples, né? Primeiro a gente manda para aprovação do crédito, toda a documentação do comprador, os dados bonitinhos. Isso é feito uma análise de crédito então, dessa renda que a gente comentou. Com isso aí, aprovado o crédito, então a gente passa para a fase de montagem do processo, onde a gente monta os formulários, coloca tudo no sistema do banco. Depois disso, então, com a documentação atualizada do imóvel, do vendedor, do comprador, esse processo então vai para análise jurídica e para análise física, que é onde vai o engenheiro do banco fazer a avaliação do imóvel para ver lá se aquele terreno vale mesmo aquele valor, se ele existe, se está tudo certo, se as medidas batem, tá? Feito isso, sai um laudo desse engenheiro. Estando tudo certinho com o laudo, o processo então segue para a finalização da contratação. Quando emite o contrato do banco, então, assinam as partes comprador, vendedor, esse contrato tem que ir então para registro no cartório de imóveis, onde você vai ter que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pago para a prefeitura, e pagar as custas do registro do cartório, que aí é estadual tabelado. Tá? Você vai gastar, em média, Brasil, 4 a 5% do valor do imóvel para fazer esse registro total. Aí, então, com o contrato então, registrado, esse contrato volta para o banco, né? A gente manda esse contrato no sistema do banco, o banco faz então o pagamento na conta do vendedor daquele valor financiado, certo? Lembrando que o valor da entrada, né, a parte não financiada do imóvel, ele é pago direto ao vendedor, ele nunca passa pelo banco, tá? Então se alguém falar para você que você tem que depositar em determinada conta, se você tem que mandar isso daí pro correspondente bancário, que é um absurdo, você pula fora, porque o valor de entrada é sempre pago ao vendedor, beleza? Então basicamente são essas as fases da contratação, né? De novo, aprovação, análise jurídica, análise física, que é o engenheiro, finalização e registro. Tá? Com essas 5 fases, está feito o seu financiamento, o contrato vai estar no seu nome, o imóvel vai estar no seu nome, com uma alienação fiduciária ao banco, que significa que o banco tem a garantia daquele imóvel enquanto você não termina de pagar o financiamento. Se você deixar de pagar, o banco pode tomar e mandar aquele imóvel para leilão. É isso, tá? Mas não vai deixar de pagar, vai tudo certinho até o final. Quando você quita, o banco te emite um termo de quitação, e esse termo, então, você dá baixa lá no cartório, nessa alienação, e o imóvel está desimpedido, é todo seu. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz questão de responder a todos, tá? Gostou do vídeo? Deixa seu like pra gente. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever aqui, que toda semana a gente tem 2 vídeos muito legais, com tudo que você precisa saber sobre financiamento imobiliário, sobre o mercado de crédito imobiliário como um todo. A gente aqui da CSM trabalha há mais de 10 anos, mais de 11 anos já, com crédito imobiliário. Então a gente está aqui pronto para atender você e trazendo conteúdo de muita qualidade toda semana. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez,
Meu muito obrigado e até o próximo.